Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui recompensados para o sexto episódio da terceira temporada da série Star Trek Picard, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, e temos aqui nesta semana um episódio sem sal. Você pensou que eu ia dizer sensacional, né? A questão que a gente já possa colocar por aqui e dizer que eu sou, cara, eu sou um bola fora, sou do contra. Tem muita gente que considera esse episódio aqui um, uma coisa maravilhosa. A gente pode até colocar assim, né? Sensacional, magnífico. Tudo por conta do, né, grande fanservice que há por aqui. Aliás, em excesso. Uma pitadinha aqui, acolá, né, de, né, um agrado ao fã em todas as séries posteriores à clássica é sempre bem-vindo, claro. Mas, por aqui, eu acho que foi demais. É justamente, no meu ponto de vista, o que atrapalha o episódio, principalmente, principalmente não, mas o que atrapalha bastante também, talvez na mesma medida, 50%, né? Daqui a pouco eu falo a outra parte, é exatamente isso, o excesso de agrado ao fã. É demais, talvez, né? Porque são coisas colocadas exatamente para fazer com que a gente diga, eba, né? Isso é coisa de fã mesmo, né? Foi feito para nós, né? É, e eu acho totalmente diferente do que foi a boa sacada do episódio anterior de colocar a presença da Rolaren, o personagem sempre bem visto por todo mundo, né? Bem amado, inclusive, né? Todo mundo tem saudade, tinha saudade, né? E agora deu no que deu, né? Enfim, mas aqui, claro, aparece mais personagens interessantes que a gente já estava esperando que pudesse aparecer, né? Inclusive, né, só faltava aparecer o LaForge, né? O George LaForge, não a filha do LaForge, né? Ou as filhas agora, né? Não, só faltava aparecer o LaForge. E ele está aqui presente. Claro, é sensacional. Aliás, também, opinião minha, é um dos que eu mais gosto. Eu sempre gostei daquela coisa de ele não conseguir se comunicar com os outros, né? Os seus amores impossíveis. Eu adorava isso lá em A Nova Geração, né? Com certeza. Mas, claro, a gente até tem uma variação disso por aqui, e é bacana ver, mas, ok, a presença do LaForge é bacana, né? Se a gente considerar também a presença, mais uma vez, do Data, pode ser que sim, pode ser que não, né? Sabe, é exatamente o trunfo que foi usado muitas vezes e agora já sou até forçado. Usaram ele na primeira temporada, na segunda. Ele estava na primeira temporada? Ai, meu Deus, eu estou até me confundido. Aqui eu prometi nunca mais assistir a primeira e segunda temporada de Picard, né? Eu posso até estar confundindo quando foi que ele apareceu a primeira vez. Ah, ele apareceu na primeira sim, né? Sim, apareceu. Ô, tô muito. Ele apareceu na primeira, apareceu na segunda, né? É verdade, nas duas. Então, mas justamente, uma coisa desgastada, que já vinha um desgaste, né? Também dos filmes no cinema, quando apareceu o Before, o Lore não era, né? Lá na série clássica, né? A série A Nova Geração, né? Mas, de qualquer forma, né? O Sung, né? Também Enterprise, né? Star Trek Enterprise, né? São questões ali em volta da persona do Data que foi um pouco usado demais, de uma maneira exaustiva. E agora quando ele aparece de novo aqui, né, não sou exatamente bem, mas ok. Mas vai na conta do excesso de fanservice. Isso sem falar na presença do Moriarty, que foi coisa pouca, né? Todo mundo, né, sabia que ele ia aparecer, mas é uma passagem bem fraca, né? Se valeu lá de uma cena lá do piloto também, de o primeiro episódio de A Nova Geração, né, com o Riker jovenzinho, né, contraste, né, com sua aparência mais idosa, mas também foi um fanservice bacana. A parte do museu, né? O museu da frota ali foi bacana, é uma boa ideia, né? Que talvez ficasse melhor ainda se não fosse usada nesse episódio. Se fosse colocado em outro,
uma situação diferente, onde já não tivesse o excesso de colocar o Moriarty, e mais o Data, barra Lore, barra Before, barra Sung, sabe, essa salada toda, o conceito do museu seria bastante interessante. Talvez não precisasse nem da presença do George LaForge. Talvez ele ficasse mais funcional. É bem bacana. Rendeu também uma cena sensacional com a 7 de 9 junto com o Jack, né? Lembrando do seu antigo lar. Mais uma vez, né, esse episódio tem uma pegadinha interessante, que foi uma das melhores coisas lá do quarto episódio, que é a questão da família, né, da tripulação de uma nave ser a família de um personagem. E, de novo, né, a gente percebeu como aquela cena, justamente que eu acabei de comentar, ficou super emotiva, porque a Seven tem saudades da família, que era Janeway e companhia, né? Exatamente, né? Saudade lá da Voyager. E que aqui nesse episódio destoa, esse elenco aqui destoa, porque aí vem a Raf com o Worf, aí volta também a vilã, a Vadik, logo na abertura do episódio, com aquela... Ela voltou a ser caricata do que ela era antes, né? Tanto que tem aquela coisa desnecessária, exagerada, de ela mandar matar lá o subalterno dela aqui. A gente precisa pegar lá o dia da frota estelar, né? Só falta 72 horas, né? E a gente não achou o Jack ainda. Ah, cala a boca! Né? A gente já sabe que ela é má, muito má, muito má. Agora, um ponto positivo que a série precisava já há bastante tempo e finalmente apareceu por aqui, são novas locações. Tivemos duas diferentes, né? Lá o Instituto Greystrom e também lá o museu. Bacana, são duas situações diferentes onde os personagens podem se aventurar, botar a trama para frente, coisa que ficou realmente muito arrastada com os 5 primeiros episódios, que quase todos eles se passaram em 2 lugares diferentes, né? Basicamente a Titan na nebulosa e a Raf e o Worf lá naquele planeta que até uma homenagem ao próprio Matalas, né? Enfim, o nome dele, né? É Matala Prime, né? Uma coisa assim, né? Enfim, que cansava, né? E justamente cansava nessa parte da investigação, porque sempre quando tem essas séries investigativas, a cada novo passo, a cada nova pista, os personagens vão para locais diferentes e ali o Worf e a Raf sempre estavam no mesmo lugar, ou seja, não variava nada. A única diferença que teve foi quando ela foi lá naquele prédio da frota que foi, né, destruído com as questões dos portais. Aliás, né, eu tomei um spoiler, né, vendo lá nos fóruns do Trek Brasília, né? Não, do Trek Brasília não, foi no Memory Alpha, né? Tava lá marcado que nesse episódio aqui, né, é a última, ou nesse não, no anterior, né? Foi no anterior, no episódio 5, né? Foi a última aparição da La Sirena na série, né? Ou seja, nunca mais vamos ver essa nave que também era sensal, né? Outra coisa mal elaborada para a série Picard, né? Enfim, o que vale, né? Esse episódio aqui, ele só fica enrolando. É o tipo de episódio preparatório para o que vem depois. Ele coloca algumas peças a mais no tabuleiro, faz uma conexão aqui e acolá, mas não acrescenta grande coisa. Claro que tudo que foi acrescentado a mais tem a ver com saudosismo, né? Fanservice, forçado, e faz com que a parte boa e a parte ruim, né? Fica um equilíbrio aqui que não ajuda muito. Assim, uma novidade também que precisa ser destacada, né? É aquele chamego ali entre Jack e a Sidney, né? Interessante. E claro que também os dois, né, que fizeram mais uma vez o roubo lá da tecnologia de camuflagem na nave Klingon, né? Mais uma vez se usou esse recurso, né? Também foi um fanservice também ali, né? Não deixa de ser, né? E bacana, claro, o George, depois de tudo, acabar aceitando, ajudando a equipe, né? Bacana, tá tudo certinho, né? Mas é mais do mesmo. É um episódio que ele fica mais patinando em cima das coisas para o fã do que realmente colocando a história para frente. Sim, coloca a história para frente, né? Temos até um gancho interessante ao final, que o que se estava ali preservando de importante lá dentro do Instituto
era o corpo do Picard, o corpo verdadeiro. Opa, peraí, a gente precisa lembrar, né, que o Picard virou um ser positrônico ao final da temporada anterior, né? Ele perdeu seu corpo natural, embora ele já tivesse alguns implantes, né, ao longo da vida, mas ele era totalmente um positrônico, né? Mais avançado do que o Data, né? Mas ele, será que ele vai voltar a ser um Hellis mortal de carne e osso? Pode ser que sim, ao final da temporada, e provoca um encerramento para ele? Acho que não, né? Acho que não. Mas é uma questão interessante que você não consegue nem imaginar. Mas peraí, do que isso é um... bota a história para frente? É uma informação válida, completamente, acho que inusitada, acho que ninguém esperava que pudesse aparecer isso, né? Porque a gente tinha aquela noção dada pela trama da temporada que o roubo lá daquela arma dos portais era só um engodo para esconder uma obra mais forte, uma arma mais forte que obra, arma mais forte, né? Que teria um impacto maior, né? Para os vilões. Mas é o corpo do Picard, não entendi. Realmente criou um mistério novo, né? E a história foi para frente? Não sei se ela foi para frente, porque só colocou uma outra carta na mesa esquisita, apenas. Não sei. De significado, sei lá. Não dá para entender o que significa esse episódio. Bom, eu, no fundo, eu não curti esse episódio, mas também curti por um lado. Porque a única coisa boa do episódio são justamente os momentos de entrega ao fã do que ele gosta. Ponto. O que não é isso é pura enrolação. A história não anda muito, para falar a verdade. E isso em relação a todos os personagens. Assim, já estava esquecendo do final do episódio, que é justamente a captura do Hiker, né? A Vadik, que apareceu lá no comecinho, né? Falando que vão atrás da família, dos amigos, de todos eles. E o que resulta daquilo? Justamente o Hiker ser pego ao final, né? Porque ele, claro, ele faz o ato de sacrifício, né, para salvar os outros, né, e poder tirarem o Data de lá, do instituto. E o que acontece, né? Agora o Hiker vai ficar na mão da Vadik porque ela também tem a Deanna Troi em algum lugar, né? Com certeza algo que vai render também outro ganchinho dado para a continuidade da história. Mas também não é grande coisa também, não, para falar a verdade, não. Ou seja, para esse episódio, que eu disse, muita gente considerou sensacional, o melhor de todos, por causa da grande quantidade de fanservice. Não, eu não considerei. Eu nunca daria uma nota máxima, 5 asteriscos, para esse episódio, não, de maneira alguma, mesmo porque isso também é fácil de ser esquecido. Se você consegue esquecer, eu consegui esquecer do quarto episódio da temporada, quando eu vi em 2023, eu não consegui lembrar dele, né? E caramba, o que você faz com um episódio que é apenas fanservice? Não, você vai esquecer com certeza. Quando a gente assiste, parece que não, tipo, uau, é tudo que eu queria, mas é tudo que você vai acabar esquecendo, né? E tirando o fanservice, não tem nada demais, pura enrolação. Ou seja, esse episódio não diz quase a que veio. Quer dizer, diz a que veio para os fãs, né? Mas para a história, para a trama da temporada, é quase pouco. Avança a trama, mas não entrega nada. Ela avança sem avançar, sabe? É 2 casas para frente e uma para trás. Manja, mais ou menos isso. Eu não daria nunca uma nota máxima para esse episódio. Eu vou dar apenas, aliás, antes de dizer, né? Eu ia dar apenas 3 episódios. 3 asteriscos para esse episódio. Mas aí eu pensei, não, na verdade, a parte do que é pro fã, e eu sou um trekker também, eu curti. Então, deixa eu subir um pouquinho para essa nota ficar um pouquinho melhor, né? Ou seja, para o 6º episódio da 3ª temporada de Star Trek Picard, eu atribuo 3,5 asteriscos. Pois é. E acho que tá uma notinha razoável, não ofende muito. Você vai ofender algumas pessoas. Mas é o que eu acho. Eu não acho um grande episódio. É legalzinho, bacana, divertido. Uau! Uma boa recompensa para os fãs, mas não, é fraco. É um episódio fraquinho, completamente esquecível daqui a um tempo. Se a gente esquece dos bons, imagine dos mais ou menos. É isso.